Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Chegando para mais uma live aqui do DEOB. Às quintas-feiras a gente está tendo nesse horário de 20 horas sempre a live do DEOB, né? Esses tempos de pandemia, então a gente está chegando toda quinta-feira às 20 horas. Você tem encontro marcado para ouvir a palavra de Deus. A gente está trazendo para você uma palavra de sucesso, uma palavra espetacular aqui do Reino dos Céus para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, tá bom? Então, acredite na palavra de Deus, que é a nossa sustentação, é a nossa força, é o combustível que traz você firme para o dia a dia, é o combustível que traz você em sustentação para você ir movimentando a máquina do dia a dia. É a palavra de Deus que mantém você em pé, mantém você seguro, mantém você segura, tá bom? E a gente vai começar esta live de hoje trazendo um salmo, né? Trazendo um salmo aqui interessante para você, um salmo poderoso, Salmo 121, para abençoar a sua vida. Depois a gente vai estar escutando o louvor do irmão Arnaldo aqui, tá certo? Nós vamos, depois do louvor do irmão Arnaldo, trazer a palavra. Você já abre aí a sua Bíblia. Nós vamos hoje trazer uma reflexão sobre o Evangelho de João, o capítulo 4 do Evangelho de João, do verso 3 em diante. Tá bom? Então você já deixa o Evangelho segundo São João aberto aí no capítulo 4. E aí a gente vai ler aqui um salmo bonito para você, para lhe abençoar. Primeiro a gente vai orar, não é? Abrindo esse momento, que maravilhoso. Feche seus olhos. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, louvamos teu nome, Deus amado, nesta noite, Senhor, em que nos reunimos aqui na tua presença para louvar o teu nome, buscar a tua face. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que seja conosco, seja o nosso diretor, nosso orientador, toque os nossos corações nesta noite, traga algo de novo, uma revelação da tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo o sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente vai chamar o irmão Arnaldo agora para poder fazer a sua participação de louvor. Para que a gente seja também abençoado. Deus gosta de louvor, né? Então vamos ouvir o irmão Arnaldo, está se preparando para a live. Seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão Arnaldo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, com a paz do Senhor. Quero deixar para a nossa reflexão o Salmo 62, que diz o seguinte: a minha alma espera somente em Deus, Ele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação.
em a minha defesa, não serei grandemente abalado. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome Ajuda-me a chegar. Senhor, já sei mais tarde. Tens meu coração para usar. Faz em mim Aleluia!
Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aí tivemos o louvor do irmão. Amém. Vamos agora para a palavra do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 4, o verso 3 em diante, fala sobre a mulher samaritana. Jesus e a mulher samaritana. Eu tinha prometido a semana passada para trazer para vocês uma reflexão essa semana sobre esse texto maravilhoso, e vamos ver a palavra de Deus, o que nos diz nesta noite. Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto à fonte. Era isto quase a 6ª. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu, pois, Jesus e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria a água da vida. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo.
E nisto vieram os seus discípulos e se maravilharam que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram, porventura, algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no teu trabalho, no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa das suas palavras. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Palavra maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, estamos na tua presença. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Sonda os nossos corações e revela, Senhor amado, conforme o querer do teu Espírito, a cada um de nós o poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, essa é uma palavra bastante conhecida, não é? Uma palavra que a gente já ouviu vários pastores, não é? Pregarem sobre ela, mas o Senhor nos dá nesta noite uma revelação para que a gente possa trazer algo novo dentro desta palavra para cada um de nós. Que o Espírito de Deus fala, não é? Fala comigo, eu falo para os irmãos, porque eu nada sei se o Espírito não revelar. O Senhor diz na sua palavra: abre a tua boca e eu a encherei. Quando você se dispuser a falar da palavra de Deus, então ele vai revelar, através do seu Espírito, o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer dizer. Não é? E aí essa história, uma história fantástica, né? Muitas vezes a gente já estudou sobre ela, já dramatizou, já leu, já pregou. E cada vez que a gente se propõe a trazer a revelação dessa palavra, o Espírito de Deus fala conosco, no nosso coração. E aí aquela mulher samaritana, não é? Teve esse encontro com Jesus. A gente vai observar a história que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Depois a gente vai estar trazendo essa explanação para vocês, mas a palavra de Deus é muito clara aí. E Jesus
estava indo para Samaria, e aí ele foi obrigado, não é? Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E aí era necessário ele passar pela Samaria, não é? E aí, numa cidadezinha de Samaria, chamada um localzinho, né, um lugarejo, chamado Sicar, a localidade de Sicar, onde havia uma herdade, um poço, uma fonte d'água, né, que Jacó tinha feito e deixado lá para seus filhos, seu filho José e a sua descendência. Esse poço de Jacó era muito famoso naquela região lá, que era o poço que era a fonte d'água que tinha para saciar a sede daquela região, daquele povo. Então, dali o gado bebia, dali o povo matava a sua sede, então saciava a sua sede com a água daquele poço de Jacó, não é? E ali era uma bênção do Senhor, uma maravilha. E Jesus, portanto, passando neste lugar, ele cansado, a palavra de Deus diz em torno da sexta hora, biblicamente falando, é em torno do meio-dia, né? Então, é uma região seca, uma região quente, e Jesus vinha cansado com os seus discípulos. Os discípulos foram entrar na cidade para comprar alimento, comprar comida, e Jesus se aproximou da beira do poço e ali se assentou. E olhou, né, com sede, cansado, e não tinha com que tirar água, e lá vinha esta mulher, da provisão de Deus. Deus, quando quer trabalhar na vida de uma pessoa, como é que ele proporciona? Então, essa mulher foi alcançada, que era uma mulher pecadora, era uma mulher de caminhos tortuosos na vida, mas Deus queria alcançar esta mulher e proporcionou este momento aí para que ela tivesse esse encontro com Jesus. Porque a palavra de Deus, Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Se o Pai não enviar. Então, esta mulher estava indo até Jesus porque Deus estava enviando ela até Jesus para que ela alcançasse salvação. Então, essa mulher chega lá, na beira do poço, e Jesus, quando vê ela se aproximar, estava com um cântaro, um vaso que ia apanhar água, né? E Jesus disse, mulher, dá-me de beber. E ela, olhando para Jesus, reconheceu que ele era judeu, não é? E ele se conhecia pela vestimenta, pela forma, as características próprias que eles tinham, não é? E ela diz para Jesus, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Né? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e Jesus aproveita para dar a grande lição de vida para ela. Não é? E ele diz, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, quem é que te diz, dá-me de beber, tu que pediria água. E ele, no caso, Jesus diz, eu te daria a água da vida. E a mulher não entende nada ali, não é? E ela passa a olhar pelo lado material, como muito acontece com a gente. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente só enxerga pelo lado material. Foi como aquela mulher samaritana. E aí ela diz, Senhor, tu não tens como tirar, não tem vasilha para tirar e o poço é fundo. Como tu tem essa água viva para me dar? És por acaso maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e com ele alimentou a herança dele, né? A família e o gado dele, nós bebemos dele. E tu és maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus continua trabalhando na vida dela. Jesus continua fazendo a obra. Jesus continua argumentando sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus na vida daquela mulher. E ele diz, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca
nunca mais terá sede. Antes virá a ser nele uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. A mulher ficou encantada, não é? Ela ficou encantada com essa palavra, não é? E aí ela se interessou. Ela disse, então me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui buscar água para beber, né? E aí Jesus, antes de abençoá-la, ele foi fazer um teste no seu coração para ver se ela estava se convertendo, se ela estava aceitando a palavra. E ele faz um teste com ela, né, para saber se realmente ela está disponível, ela está disposta a receber da água que ele vai dar. E aí Jesus diz, vai chamar teu marido? Jesus já conhecendo tudo, né? Mas ele queria saber se ela estava de coração aberto. E aí ela estava realmente de coração aberto, ela disse para Jesus, eu não tenho marido. E Jesus aproveita o ensejo e diz, nisto falaste a verdade. Não tem marido. Porque já tivesse 5 que não era teus, e o que tem agora também não é teu. E nisso você falou a verdade, não tem marido. A mulher quase cai para trás, quase cai de costas. Então, ela disse, Senhor, vejo que és um profeta. Não é? Aí ela disse o seguinte, se você é um profeta, como é que diz que deveríamos adorar aqui neste monte? É aqui neste monte ou é em Jerusalém que tem que se adorar? Ela queria que ele explicasse a respeito da questão da adoração. Porque ela disse, nossos pais adoraram neste monte. E vós, que são os judeus, diz que é para adorar em Jerusalém. E, na realidade, é para adorar nesse monte ou é em Jerusalém? E Jesus aproveita para dar a grande lição. E ele diz, mulher, vem uma hora que nem aqui, nesse monte, nem em Jerusalém, você pode adorar. E aí, se você tem a revelação do Espírito, eu quero dizer para você nesta noite, você nem pode ir ao monte, nem pode ir a Jerusalém para adorar no momento. No momento que nós estamos passando, esse momento da quarentena, esse momento da pandemia, que o mundo está ajoelhado diante do coronavírus, você não está podendo ir ao monte, você não está podendo ir a Jerusalém. E aí cumpre-se a palavra de Deus, a palavra que Jesus diz, mulher, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, a casa de Deus, se pode adorar. Aí ele continua dizendo que Deus, ele é espírito, e ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não importa que seja no monte, não importa que seja no templo, não importa que seja na cidade santa de Jerusalém, não importa onde seja, mas que você adore a Deus em espírito e em verdade. Deus está à procura, Jesus está dizendo isso, à procura de verdadeiros adoradores. Tanto é que Deus levou ela ali para beber da água da vida, para receber dessa água, para se tornar uma adoradora do Senhor. E aí Jesus, ele diz para ela, mulher,
se conheceras o dom de Deus, você ia entender que o Senhor, ele está procurando as pessoas que o adorem verdadeiramente. Eu estou parafraseando a palavra de Deus. Jesus chega para aquela mulher e ele diz, em outras palavras, não é aqui, não é ali, né? Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, aceitar Deus no seu coração e aí passar a adorar verdadeiramente o Senhor onde quer que esteja, onde quer que seja. E aí, aquela mulher, ela deixa o cântaro dela ali e sai correndo para a cidade, vai depressa para a cidade e vai dizer aos samaritanos, lá na cidade de Samaria, ela vai dizer aos samaritanos que encontrou um profeta, um homem que disse tudo da vida dela. Não seria esse o Messias? Porque ali, quando Jesus falou com ela, quando Jesus esclareceu, quando Jesus disse sobre a verdade para ela, Jesus já alcançou o seu coração. O Espírito de Deus já tocou nela. As palavras de Jesus foram no coração daquela mulher. Chegaram naquela fonte seca. As palavras de Jesus chegaram àquela pessoa que estava necessitada de receber a água da vida. E ela própria não sabia. Mas aí ela se quebrantou, ela acreditou, ela passou a acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus. E quando a gente acredita na palavra de Deus, as coisas mudam. Quando a palavra de Deus ela penetra no seu coração e ela fica no seu coração, as coisas mudam. Você muda. E aí, quando Jesus diz isso para ela, quando Jesus percebe que ela falou a verdade, ela abriu o coração, então Jesus despeja sobre ela, despeja no seu coração a sua palavra, a água da vida, a direção do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher recebeu a bênção do Espírito e ela partiu para a cidade com essa fé, com essa crença, com esse alimento, com essa água da vida que lavou o seu interior. Ela partiu para a cidade. E chegando lá, ela fala para aqueles homens de Samaria, aquele povo de Samaria. E aí, ela fala com uma convicção, com uma certeza, porque é o Espírito de Deus que fala por ela. E aí os homens correm para vir ver onde é que Jesus está, para vir conhecer. Então a palavra daquela mulher tocou no povo de Samaria, que aqueles homens vieram para conhecer Jesus, para escutar, para ver se aquilo que a mulher estava falando verdadeiramente tinha sentido, se era verdade. Nisso, enquanto a mulher sai para ir chamar o povo, avisar o que ela tinha conhecido, encontrado um profeta que por acaso não seria o Messias, porque você veja que o Espírito de Deus falou no coração dela e revelou que Jesus poderia ser o Messias, que era o Messias. Por acaso não é este o Messias, o Cristo que havia de vir? Então isso ninguém disse a ela. Jesus não disse isso a ela. Mas o Espírito de Deus revelou no coração dela. Isso aí. Na hora que Jesus fala, a palavra dele vai direto no coração. Ela penetrou no coração daquela mulher. E ela teve a revelação. E aí, para onde ela vai falando, para onde ela chega, então ela chega abençoando as pessoas, porque ela foi lavada. Então ela se torna, a partir daí, uma pessoa que recebeu a água, a fonte, a água da fonte da vida. Aquilo que Jesus estava dizendo. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
antes se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. E aí, a gente vai observar que os discípulos chegaram e viram ainda ele falando com aquela mulher dela aí, e eles se admiraram de ver Jesus falando com uma samaritana, mas ninguém quis perguntar o que era que ele estava falando com ela. E tinha dois fatores ali. O fator Jesus sozinho conversando com a mulher e outro em sua samaritana. E ninguém conversava com a samaritana. Eles poderiam ter dito, Senhor, o Senhor está falando com uma samaritana? E é que o Senhor está falando com a samaritana? Mas eles não disseram, ninguém ousou. E como eles tinham ido comprar alguma coisa para comer, eles chegaram e ofereceram para Jesus. Jesus estava ali, tinha ficado ali com sede, com fome, cansado, meio-dia, clima quente, sol quente, e Jesus não quis o alimento que eles trouxeram. Jesus disse uma coisa fantástica. Ele diz, um alimento eu tenho para comer que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E que coisa maravilhosa. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quando você faz a vontade de Deus, você recebe o alimento necessário para a sua vida. Jesus, ele estava naquele momento se alimentando. Ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando ele ganhou aquela vida ali para os céus, quando Jesus atingiu o coração daquela samaritana, a mulher que era perdida, era uma mulher de vida torta, quando ele lavou com a água da vida, quando ele conseguiu trazer a palavra de vida para ela, a fome dele passou, a sede dele passou. E aí se confirma a palavra de quando ele está lá no deserto, 40 dias e 40 noites com fome e com sede, e que ele é tentado por Satanás. E aí ele diz a seguinte palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? Quando Jesus ele diz àquela samaritana, Deus encaminha ela para ele, e ele dá da água da vida, lava ela, alcança aquela mulher, perdoa ela, entra com a palavra no seu coração, ele passou a fome dele e a sede. E não é diferente com você. Se você fizer a vontade de Deus, se você procurar colocar Deus em primeiro lugar, se Deus é a pedra fundamental da sua vida, se Deus é o seu tesouro maior, se você serve a Jesus, Deus não fica devendo a você, porque a palavra de Deus, que não pode mentir, diz, aquele que me serviu, meu Pai, o honrará. Não é? As Escrituras dizem isso. Se você faz a vontade de Deus, ele alimenta você, e alimenta fisicamente, alimenta espiritualmente, ele sacia a sua sede, fisicamente e espiritualmente. Se você coloca Deus em primeira instância na sua vida, ele revela a sua palavra, ele revela por onde você tem que seguir. A bênção que o salmista diz, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Você, pela palavra de Deus, você sabe aonde pisa, você não está no escuro, você sabe por onde tem que seguir, você sabe para onde ir.
se você recebe e vivencia e pratica a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter bastante cuidado para não cair, e eu estou alertando sempre a você, meu irmão e minha irmã, nessas lives das quintas-feiras, para que nós não caiamos naquilo que diz Jesus sobre o homem sensato, que diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as guarda, eu assemelho ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram, transbordaram os rios, as águas, tal, e ela não caiu. Estava construído sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e as não pratica, colocar em prática a palavra de Deus, eu escuto, eu me encho, não aguento mais, dou um nó aqui no saco, tão cheio que eu estou da palavra de Deus, conheço de Gênesis, Apocalipse, tal. Quando alguém vem falar, você diz: não sei onde é, versículo tal, etc. Mas está praticando a palavra de Deus ou não? Você está vivenciando a palavra de Deus? O Espírito de Deus, a água da vida, aquela de que Jesus está falando, todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você está bebendo dessa água? Ou você está tomando a água e só... Porque o beber da água é você receber a palavra, você receber o ensinamento e você vivenciar, colocar em prática. Não é apenas o conhecimento. Conhecer é muito bom, inclusive é bênção dos céus. E é mandamento. Porque as Escrituras dizem: o meu povo peca ou sofre em não conhecer a palavra nem o poder de Deus. Você precisa conhecer. Para que você conhecendo tenha fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir é a palavra de Deus. A palavra de vida. A água que lava. Quando você pratica, então você tem a bênção daquilo que Jesus está dizendo lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Demorou um tempo, né? Então, ele está dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as guarda, ele diz isso quando ele conclui o discurso do Sermão da Montanha. Ele diz: eu assemelho ao homem prudente, ao que ouve essas minhas palavras e não as guarda, eu assemelho ao homem imprudente que constrói sua casa sobre a areia. Aí vem os ventos, transborda os rios, e ela cai, e grande é a sua ruína. Se você escuta a palavra de Deus, se você recebe da água da vida, e você não põe em prática, você não bebe desta água, recebeu e guardou, você tem que beber, se lavar, você tem que estar com isso aí para você, tem que vivenciar. Porque você precisa ser lavado na água do Espírito para que a sua vida seja renovada. Quando você é revestido da palavra de Deus, do poder de Deus, semana passada a gente estudou sobre a armadura de Deus. Quando você é lavado com a água do Espírito, então você vivencia esta palavra. E aí você não vai ter sede, você não vai ter fome, você não vai ter medo, você não vai estar frágil, não vai estar em fragilidade. Você vai vigiar, você vai orar e a bênção do Senhor, ela vem. A gente está vendo pessoas dentro da igreja morrer por conta do coronavírus. Mas tem gente, como a gente está observando, que tem gente que está tremendo assim, está balançando, está aqui no sabor, não se esconda. Você precisa confiar em Deus, meu irmão.
E eu volto a repetir o que eu disse na live anterior. Não é você sair por aí sem tomar as devidas precauções, não. Tomar as precauções. O que é que as autoridades estão mandando? O distanciamento, os cuidados, a higiene, usar a máscara, ficar em casa, sair só o necessário, manter o que a legislação sanitária está recomendando. Isso é de Deus, isso é divino, obedecer às autoridades. Não é? Isso é de Deus. Você vai tomar o cuidado. Você não vai estar morrendo, não. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Você serve a um Senhor que, ao nome dele, o coronavírus, ele se dobra. Mas, para isso, é preciso que você seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, você seja lavado na água da vida, você beba da água que Jesus está dizendo ali para a samaritana. Todo aquele que beber da água que eu lhe der. Se você bebe desta água, então, automaticamente, o sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário, ele vai estar nos umbrais da sua casa. E o espírito da morte, ele não vai tocar em você. O sol não vai lhe molestar de noite, de dia, nem a lua de noite. Deus vai guardar a sua entrada e a sua saída. Se você está lavado, se você bebe da água que o Senhor está dizendo. Mas é preciso beber desta água. É muito interessante essa parte da palavra que diz o seguinte aqui. Deixa eu ver só essa parte aqui, para dizer para vocês. Enquanto a mulher ela sai para ir chamar os samaritanos, chamar os homens, avisar que encontrou o profeta, então, Jesus ele fica conversando ali com os discípulos e é a maior prova de que ele está falando para que se deve levar a palavra dele àqueles que não conhecem, àqueles que estão perdidos. Veja que conversa Jesus ele começa a trazer quando aquela mulher sai para ir chamar. Pois eu estou já terminando. E ele diz, levantai os vossos olhos, ele disse, levantai os vossos olhos e vê que as terras já estão brancas para a ceifa. Ele está falando do povo, da multidão que tem aí sem conhecer a palavra. E ele diz, e o que ceifa recebe galardão. Ele ainda está dizendo aqui que é importante que você leve, que você pregue a palavra de Deus, que você alcance vida, que você leve a água da vida para as pessoas, porque você ganha galardão com isso aí. Você recebe bênção dos céus com isso aí, quando você leva a palavra de Deus para alguém, para quem não conhece. Então é importante que você distribua a palavra de Deus. Fale, propague aos quatro ventos a palavra de Deus. Porque aqueles que não conhecem, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão morrendo, os campos estão brancos. O mundo está morrendo por não conhecer a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Leva, que você ganha o galardão, você ganha a bênção, você recebe a proteção quando você vai fazer a vontade do Pai que está no céu. A sua sede, a sua fome, ela é saciada e o Senhor lhe guarda. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, ele guarda a tua vida aqui e para sempre, e ele guarda a sua vida na eternidade. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Leva a palavra de Deus para aquele que está precisando. Mas vivencia. Toma desta água da vida. Beba desta água fantástica da vida para que você seja revestido do teu poder, do poder de Deus. Seja revestido, renovado o seu poder. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai agora ouvir uma música, vou chamar a Bárbara aqui para cantar uma música de encerramento, e aí em seguida a gente vai orar pela sua vida, para que você seja abençoado, abençoada,
e receba da água da vida. Tá bem? Venha para cá, Bárbara, Vitória, em nome de Jesus. Pai Senhor, amém? Vamos lá. Existe um Senhor do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste lugar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, logo pelo interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. A honra e a glória seja para o Senhor, que é digno de louvor e de adoração. E agora, para a gente encerrar com uma bênção maravilhosa para a sua vida, para que você leve desta água, né? Para que você seja renovado, restaurado, lavado, banhado, não é? Nesta água, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos orar para que você seja abençoado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, louvamos teu nome, Senhor, pela tua revelação, pela tua palavra, pelos louvores ministrados neste lugar, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Abençoa, Deus amado, em nome de Jesus. Alcança este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, Senhor, que agora está vendo, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor toque no seu coração. Lava, Senhor. Derrama da água da vida. Deus, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, os pecados. Deus, em nome de Jesus, o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que seja agora, em nome de Jesus, sobre a vida desta pessoa. Sobre a vida desta pessoa que está com medo, que está com problemas, Senhor amado, que está inquieta, está com insônia. Esta pessoa, meu Deus, que está acometida pelo coronavírus, Senhor amado, se o vírus ainda não se manifestou, nós cancelamos agora, lavamos, Deus, esta pessoa com a água que vem do trono da graça, com a água que vem do reino dos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, seja lavado, seja lavada, seja purificado e purificada nas águas que saem do trono da graça. Deus poderoso, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, essa pessoa que está com dificuldade financeira, essa pessoa que está com problema na família, em casa, meu Deus, em nome de Jesus, que está com problema no trabalho, Senhor, que foi desempregada, meu Deus, em nome de Jesus, que essa água possa chegar, Senhor, na sua vida, lavando, restaurando, matando a sua sede, meu Deus, a sua fome.
Senhor, a sua necessidade, seja ela qual for, trazendo paz, harmonia, trazendo vida, porque o Senhor Jesus entra agora na sua casa, na sua vida. E a palavra que ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Receba esta palavra, a água da vida na sua vida. Em nome de Jesus, e todos os que receberam e creram, diga amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.